O Brasil utiliza como base da comparação em exames de DNA o banco de dados do FBI. Agora, uma pesquisa realizada na Unicamp possibilitou a criação do banco de amostras de DNA brasileiro. O autor da pesquisa, Welber Oliveira Bragança, e o orientador, Luiz Alberto Magna, explicam no Ciência do Dia a Dia de hoje a importância dessa pesquisa. Olá, Zanotti, boa tarde. Olá, boa tarde. A rigor, esse trabalho do Welber é uma tese de doutorado que ele desenvolveu aqui na Unicamp e que deve dar origem à construção de um banco brasileiro de DNA. É isso mesmo, Welber? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente já está lançando como banco brasileiro, ele já tem uma amostra adequada para isso e o que ele pode gerar ainda no futuro seria um banco criminal de acordo com as possibilidades legais. Mas ele já serve como banco brasileiro para investigação de paternidade. Agora, esse banco brasileiro seria para trabalhar apenas e exclusivamente, por enquanto, para investigação de paternidade? Por enquanto, só com investigação de paternidade. Você que trabalha nessa área de exame de DNA, a paternidade é muito requisitada para exame? É bastante. Bastante. Em termos das demandas, que lugar ocupa? Em que lugar ocupa a paternidade? Paternidade. Comparado com? Com outras demandas para a pesquisa. Para a pesquisa? É a que mais é procurada para... É o que a gente mais faz, é a investigação de paternidade, sim. É o que mais faz é a paternidade. Tem muito exame criminal também, mas o que mais faz é a paternidade. Agora, no caso brasileiro, e aí eu queria perguntar para o seu orientador, o professor Magna, no caso brasileiro, a justiça aceita os resultados desses exames de DNA, professor? Sim. Especificamente nos casos de exclusão de paternidade, que até constituem a maior demanda do conjunto probatório na Justiça Civil relativamente a esses casos, a identificação pelo DNA que envolve o estudo do pai, que nós chamamos tecnicamente de pai putativo, que é aquela pessoa que é indicada como provável pai da criança, da mãe e da criança, constitui um conjunto que permite levar a dois resultados possíveis. O DNA daquele indivíduo apontado como pai, ele é totalmente discrepante do DNA do filho e, portanto, ele é automaticamente excluído ou não. Quando ele não é excluído, aí é que surge o problema e a importância do banco de dados que foi desenvolvido no laboratório do Welber. É aí que eu queria chegar. Existe diferença entre o DNA do brasileiro, vamos traduzir dessa forma, pelo DNA de um norte-americano, por exemplo? Especificamente o DNA em si, não, porque trata-se exatamente do mesmo tipo de estrutura que todos nós temos no núcleo das nossas células. O que existe de diferente são as frequências com que as diferentes formas desse DNA se apresentam em diferentes populações. No caso brasileiro, a nossa população, já de muitas gerações, acabou levando a uma miscigenação que a torna totalmente diferente das populações americanas. Inclusive, o banco de dados americano, que o FBI utiliza, ele leva em consideração essa segregação racial, que não existe no caso brasileiro. O que leva ao seguinte resultado. Um indivíduo identificado com uma determinada composição de DNA, se comparado com o banco de dados americanos, dada a especificidade totalmente diferente da composição racial, poderá ser levado à indicação de provável autoria de uma determinada conduta, quando, se comparado com a população da qual ele é originário, como o banco de dados que acaba de ser constituído nesse trabalho, poderá levar a resultados que não indiquem como unicamente o possível causador daquela conduta pela qual ele está sendo levado à justiça, por exemplo. Perfeito. Welber, você trabalha já há um bom tempo com pesquisas envolvendo sequenciamento genético, né? Pesquisa por DNA. Investigação por DNA. É grande a demanda por esse tipo de trabalho no Brasil? Sim. Segundo a revista Veja, cerca de 30% das pessoas chamam de pai quem não é ou não tem o pai registrado, entendeu? Então você tem uma demanda muito grande no Brasil e são muitos exames feitos mesmo, milhares de exames. Ou seja, em tese, 1/3 da população brasileira está equivocado em relação à paternidade. Ou não tem registrado, ou se tem, não é o verdadeiro pai. Agora, a sua tese procurou trabalhar com um método de investigação do DNA não convencional. Sim. Qual foi o objetivo? Por que buscar um método não convencional? Porque é o método mais utilizado, mais popular, digamos assim, Sim. e o seu é o mais complexo. Por quê?
Na realidade, o exame de paternidade ele é feito, o exame de DNA, né, para investigação de paternidade, ele é feito por 2 possíveis métodos aí, ou é PCR ou é o RFLP, analisando regiões de VNTR. O que muda é o local que você está procurando no DNA. E o que se popularizou e que a maioria dos resultados que os exames são feitos é o PCR, inclusive eu faço isso no meu laboratório também. Agora, existem casos que o PCR, por exemplo, caso onde o indivíduo faleceu, vai ser uma disputa aí pela herança, e ele aparece um outro filho, você vai precisar ali fazer ou uma exumação de cadáver para poder checar essa paternidade, ou então reconstituir o DNA dele a partir de parentes. Quando você não tem o cadáver, por exemplo, você precisaria... Eu preciso reconstruir o DNA dele. Para essa reconstrução, é imbatível esse outro método, analisando regiões de VNTR, que é o mais antigo. Foi o primeiro, foi o que foi descoberto e o que a maioria dos exames nos primeiros anos de paternidade no Brasil foram feitos. Só que no Brasil só 6 laboratórios realizam os 2 métodos. A maioria faz apenas o PCR, que resolve praticamente tudo. Então, quando o PCR não resolve, tem que ir para esse outro método. E o grau de precisão? Você estava me falando de uma sequência de 9 aí, sim, depois da vírgula, né, que são exigidos em determinadas instâncias da legislação brasileira. Dependendo do juiz, pode acatar aí um resultado de paternidade, uma inclusão de 99,99%. Isso significa uma chance de erro para cada 10 mil testes. O ideal, e que no caso o VNTR normalmente já atinge no mínimo isso, são 4 noves depois da vírgula. O PCR também chega lá, você precisa adequar o número de regiões para analisar. 4 noves depois da vírgula é uma chance de erro para 1 milhão. Eu queria que a gente comentasse agora algumas imagens que vocês nos forneceram. Essa daí, professor, o que vem a ser? Aquilo ali está mostrando qual é o material que é utilizado. Quando existe a geração de uma criança, as características dos pais, pai e mãe, são transmitidas à criança através daquela estrutura que ali está denominada como DNA. Essa estrutura existe em grande quantidade, enovelada dentro da célula, que é aquela esfera, digamos assim, menor dentro da célula, que é chamada de núcleo. Quando existe a geração de uma criança, o que acontece? Metade desse material genético, que é constituído pelo DNA, é transmitido pelo pai, e a outra metade é transmitida pela mãe. Isso constitui o chamado DNA nuclear. E é exatamente a partir dessas características que nós podemos chegar a alta precisão na identificação da paternidade e da maternidade da criança em relação a seus pais. Perfeito, professor. E só para encerrar, esse banco de dados que vocês estão montando, ele será de domínio público? Certamente, certamente. É compromisso de todo pesquisador, e nós na Unicamp prezamos muito isto, a obrigatoriedade da publicação dos resultados em revistas científicas, principalmente de circulação internacional, de tal forma que os dados possam estar, inclusive, disponíveis para estudos comparativos com diferentes populações e grupamentos raciais ao longo do globo. Perfeito. Agradecemos muito a presença dos dois aqui. Nós que agradecemos a oportunidade. E o Ciência no Dia a Dia volta na semana que vem. Até lá. Continue com a nossa programação. Às 7 da noite você acompanha o TVB Notícias, segunda edição. E a gente se vê amanhã, às 5 para 1 da tarde. Boa quarta-feira para você. Até lá.